Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste quarto domingo do tempo pascal, chamado Domingo do Bom Pastor. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ainda o discurso de Pedro, depois de Pentecostes. Pedro que proclama que o Pai constituiu Jesus como Cristo e Senhor. Depois da segunda leitura da carta de Pedro, capítulo 2, voltareis ao pastor das vossas vidas. Pedro que anuncia a Jesus Cristo como um pastor que carregou os nossos pecados sobre a cruz. Depois o Evangelho, capítulo 10 de São João, os versículos do 1 ao 10. Parte também do discurso, a parte inicial, do discurso do bom pastor. Bem, meus irmãos, este domingo da Páscoa, a igreja dedica a oração pelas vocações sacerdotais, para que Deus envie pastores para o seu rebanho. Com a consciência clara de que pastor por excelência é Jesus Cristo, mas entre as ovelhas o Senhor constitui ministerialmente alguns na condição de pastores para cuidar do rebanho do Senhor, do seu rebanho. Justamente por isso, o capítulo 10 de São João, o discurso do bom pastor, parte de algumas ideias muito interessantes que devem nos fazer pensar. A primeira é que Jesus inicia o discurso dizendo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Ou seja, não se trata do pastoreio de Cristo ressuscitado somente de um pastoreio que guarda as ovelhas de si mesmas, Nós sabemos que um animal de cria, ou mesmo os animais domésticos, precisam ser cuidados, porque eles próprios não reconhecem as suas próprias necessidades. Mas aqui o Senhor Jesus inicia chamando atenção para uma coisa. Não basta que o pastor cuide das ovelhas porque elas são capazes de se colocar em enrascadas, de expor a própria vida a alguma dificuldade. Mas há perigos que são externos, tanto às ovelhas quanto ao redil, a igreja. Há o ladrão e o assaltante. Ou seja, estas ovelhas colocadas no mundo estão colocadas para viverem segundo a vontade de Deus. Mas há quem trabalhe contra isto, Aquele que está constituído como ladrão, como assaltante e depois como lobo. Quem são esses inimigos? A tradição bíblica e a tradição da igreja apontam 3 inimigos da alma, da vida cristã. O primeiro, vamos dizer assim, é a própria ovelha, naquilo que nós chamamos de concupiscência. Ou seja, a tendência que nós temos a dar voz aos nossos pecados que nos conduzem à morte. Isso nós não precisamos explicar muito, todos nós temos carne, Sabemos muito bem como a nossa carne trabalha contra nós. O segundo inimigo é o mundo, com as suas mentalidades. Ou seja, estando no mundo, nós estamos numa realidade, e sempre a igreja esteve nela, que de alguma maneira se opõe ao Evangelho. O mundo aqui, nós não chamamos algo que Deus criou, que é bom e maravilhoso, mas a cultura ferida pelo pecado que se opõe ao Evangelho, que se opõe ao Evangelho da vida, que se opõe ao Evangelho da família, que se opõe ao Evangelho da fé, que se opõe ao senhorio de Cristo, apresentando outros senhores. Mas também é preciso entender que o mal, dizia São Paulo VI, numa encíclica chamada Livrai-nos do Mal, não é só uma deficiência. O mal não é só a ausência do bem, mas o mal é uma eficiência. Ou seja, é alguém, é uma pessoa.
Nós que vivemos neste mundo, também todos nós estamos sob o ataque dos demônios, o terceiro inimigo das nossas almas. Que, como diz o final do evangelho de hoje, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ter esta consciência, meus irmãos, em nada deve nos colocar medo, mas ao contrário, a alegria de saber que se estivermos com o Senhor, teremos vida e vida em abundância, como Jesus termina dizendo no Evangelho. Mas é preciso saber que nós não podemos ser irresponsáveis com a nossa vida espiritual, no sentido de que todos nós, colocados no mundo, estamos dentro de um combate e, na verdade, o alvo deste combate, o desejo deste combate, somos cada um de nós. Nós somos o objetivo dos dois exércitos, tanto de Cristo, do reino de Cristo, quanto do reino das trevas, como dizia a segunda carta de Pedro. Por isso, nós precisamos cooperar com a nossa salvação. E como? Para não ouvir o ladrão, o assaltante, que só vem para roubar, matar e destruir. Passando sempre por Cristo, que é a porta das ovelhas. Passando pela vontade de Deus, escutando a palavra, sendo obedientes à palavra, a esta palavra que nos é dada por meio da pregação da igreja, mas também tendo em nós a vida dos sacramentos, especialmente, irmãos caríssimos, para a vida cristã, o sacramento da Santíssima Eucaristia e, para bem nos prepararmos para ele, o sacramento da reconciliação. Por estes sacramentos e pela escuta da palavra, nós vamos como que pertencendo a Cristo. Claro que tudo isso como também fruto da nossa oração, que vai treinar os nossos ouvidos para escutar a voz do bom pastor. Rezemos também para que a igreja receba do bom Deus pastores segundo o coração de Cristo, que possam pregar a palavra em consonância com o bom pastor e distribuir os sacramentos para o bem do rebanho. Deus te abençoe.